Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início já dentro de alguns instantes a nossa live para falar sobre a realização de assembleias virtuais. Vamos aguardar mais um instantinho, o pessoal está conectando. A gente está fazendo alguns ajustes aqui ainda. A gente já vai iniciar, tá? Só um minutinho. Boa tarde. Tudo bom? Ok? O pessoal está me vendo? Estou bem enquadrado aí? Alô? Ok. Tá conseguindo me ouvir, Wander? Sim, estou ouvindo. Está me ouvindo? Tô melhor agora. Ok. Eu estou aparecendo aí? Tá bem. A gente pode começar, então? Vamos lá, temos 28 pessoas assistindo. Opa! Teve um probleminha aqui de conexão aqui, não sou muito familiarizado ainda com o Instagram, mas ok. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Wanderson, atualmente estou na presidência da federação, da FNCC. Sou também gerente da cooperativa de crédito Cogen, que é uma cooperativa do modelo capital empréstimo, que tem como associados funcionários da indústria, né, em especial do setor aí de autopeças. Falando da federação, rapidamente, hoje a gente reúne mais de 40 cooperativas independentes, oferecemos soluções, aí, produtos, serviços para melhorar a gestão, para suportar a gestão das cooperativas, a parte de treinamento, capacitação também, workshops. Temos uma parte também de representação política, né, que a gente faz em conjunto aí com o sistema OCB, o CESP, o SECO Nacional, o SECO aqui de São Paulo. E aí eu aproveito para convidar quem não conhece ainda o nosso trabalho, entrar no nosso site lá, fncc.com.br, nas mídias sociais, conhece um pouco do trabalho e em contato com a gente. Tá? Essa é a primeira live que nós estamos promovendo, então, né? A gente procurou buscar um tema aí atual, né, relevante, até demandado pelas nossas federadas, né, que trata da questão da realização das Assembleias Gerais de forma digital, né? E aí, agradecer imensamente aí a participação do Dr. Reginaldo, nosso parceiro de longa data, Dr. Reginaldo Ferreira Lima Filho, tem uma vasta experiência em cooperativismo de saúde, né, através do sistema Unimed, e também cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito. Agradecer imensamente a participação. Ele vai estar nos ajudando aí, né, a esclarecer vários pontos, várias questões que surgiram com relação a esse tema. Eu aproveito para pedir para que vocês mandem aí perguntas, questões, comentários referente ao tema que a gente vai tratar aqui, tá? Então, falando de Assembleia Geral, né,
as cooperativas que não realizaram assembleia no início do ano, aí até primeira quinzena de março, né? Algumas cooperativas acabam realizando mais no início do ano, aí, algumas fazem em fevereiro, finalzinho de janeiro, no mês de março. Quem realizou até começo de março, a primeira quinzena, acho que ok. E aí, a segunda quinzena de março, a gente já entrou nesse cenário aí da pandemia e tudo mais, né? E aí, muito provavelmente, essas cooperativas, algumas já realizaram de forma digital ou vão realizar de forma digital, né? A gente acha que está um pouco complicado para realizar assembleias de forma presencial. É claro, né? O Brasil é muito grande, a gente tem situações diferentes, tem estados aí que já estão até abrindo comércio. Se a gente pegar aqui São Paulo, a situação é crítica ainda, a gente não sabe bem como a coisa vai voltar a funcionar, em que velocidade, de que forma. Então, a gente acredita que muitas cooperativas devam fazer esse processo aí de forma digital, né? E aí, para começar essa conversa, doutor Reginaldo, o governo editou uma... Assim, algumas cooperativas já tinham essa iniciativa, né, de fazer esse processo de assembleia de forma digital, né? Não era nada ainda regulamentado e tal. E aí, na segunda quinzena de março, abril, né, o prazo para a realização de assembleias gerais para as cooperativas de crédito é 30 de abril, começaram a surgir, diante do cenário de pandemia, surgiram algumas dúvidas, né? Como é que ia ser, se o Banco Central ia aceitar a realização da Assembleia fora do prazo, enfim, porque não tinha uma regulamentação clara com relação a essa questão de Assembleia Digital, como é que ia ser junta comercial, e aí o Banco Central se manifestou favoravelmente, saiu alguma coisa de junta comercial, e depois o governo editou uma medida provisória 931, que trata de assembleias gerais, não só de cooperativas, mas me parece de forma geral, né? Outros tipos de instituições, outros tipos de organização. E depois a DREI 79, de 14 de abril, que é do Departamento de Registro do Comércio. Então, eu queria perguntar o que a MP e essa DREI trouxe aí de novidade, enfim, de segurança para que a gente realize esse processo de forma digital. Tá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que tá dando para ouvir aí, né? Sim. Então tá. Na verdade, como você falou, já existiam anteriormente a essa medida provisória, ou qualquer outra iniciativa normativa, já existiam realizações de assembleias de forma virtual. Elas aconteciam e aí a briga não era com o Banco Central, a briga era com as juntas comerciais para aceitar o registro dessas atas de assembleias virtuais. Na verdade, quando as juntas comerciais recebiam esse material, elas se pautavam num princípio de direito público para cuidar de um tema de direito privado. O direito público, tudo aquilo que não é expressamente permitido, é proibido. Ou seja, se não tem uma previsão legal, a junta comercial, o ente de direito público, ele não pode realizar aquela conduta. Mas, para o ente de direito privado, no caso as cooperativas, tudo aquilo que não é expressamente proibido é permitido. E se a gente lê a parte orgânica da estruturação das cooperativas, inclusive as de crédito, ela está na Lei 5.764. Não há nada que proíba a realização de assembleias de forma não presencial. Acho que é até um anseio, é um dos temas principais do cooperativismo, uma das características principais do cooperativismo, a participação efetiva do sócio na gestão da cooperativa através da participação em assembleia, através do seu voto individual em assembleia. Então, essa medida, ela solidifica esse tipo de princípio. Ela não era proibida, mas existia uma dificuldade operacional. Quando surgiu essa medida provisória 931, ela foi uma medida provisória, como você falou, ela serve para sociedades anônimas, para limitadas, incluir as cooperativas aí.
E ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela prorroga para aquelas cooperativas que não querem realizar, que não têm condições, que não podem suportar o ônus dessa realização durante esse período pandêmico, a realização virtual, quer por falta de programa, quer por falta de estrutura, ela prorrogou até o dia 31 de junho, que é o término o prazo de 7 meses após o término do exercício social, para a realização das assembleias. Então, a cooperativa fica como está, fica desobrigada de fazer suas assembleias de forma ordinária até o dia 31 de julho desse ano. Então, é uma medida realmente provisória. Tá? Então, ela veio nesse ponto. E no segundo ponto, que é um ponto até que eu vou chamar uma pequena atenção a ele aqui, é o artigo 8º da lei. Ele, veja bem, é o artigo 8º da medida provisória. O artigo 8º ele altera a lei das cooperativas. Ele insere na lei das cooperativas o artigo 43A, que ele fala o seguinte: o associado poderá participar e votar à distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do DREI, do Ministério da Economia. Esse dispositivo ele tem 2 pontos polêmicos. O primeiro que eu vou destacar é uma medida provisória. Ela é vigente por um prazo determinado e precisa ser validada pelo Congresso. Sim. E caso ela não seja validada, isso aí cai. Mas nós temos uma alteração na lei. Então, existe um fenômeno jurídico chamado repristinação. Vou ser chato um pouquinho, falar um juridiquês. É quando uma lei revoga e cria o status anterior. É quase um meteoro. E aqui está criando uma repristinação ao contrário. Então, a gente está inserindo um negócio que vai gerar alguns efeitos que depois pode sair, caso essa medida provisória não venha a ser convertida em definitiva. Então, isso aí é uma coisa que nos chamou a atenção no primeiro momento. Mas vamos aproveitar, lei posta, lei a ser cumprida. Então, o artigo 43 da Lei das Cooperativas ele foi alterado. E ele foi alterado dizendo o seguinte: o associado poderá participar e votar à distância em reunião assembleia. Veja bem, ele está criando um direito para o associado. Eu acho que essa redação ela não foi apropriada. Ele está dizendo, de certa forma, aqui, que a cooperativa pode realizar a reunião à distância. Se o associado pode participar a votar à distância. Agora, o que ele não diz é se ele pode participar ou votar à distância em qualquer assembleia que ele queira. Aí você está criando uma regra para as cooperativas, numa interpretação muito rígida dessa letra, você está criando uma regra de obrigatoriamente todas as assembleias das cooperativas serem, no mínimo, semipresenciais. Porque, pelo que eu estou lendo aqui, ele potencialmente, qualquer associado tem direito de participar da assembleia. É um problema que a gente vai ter que dirimir ali mais para frente. Mas é algo que realmente nos chamou a atenção, esses 2 problemas. Se isso aí vai ser definitivo ou não, e se a interpretação é essa, ou é simplesmente que a cooperativa pode realizar o voto à distância para aqueles com capacidade de votar, no caso, os delegados, essas situações. Quando for o caso, né? É aquilo que a lei fala. Quando for o caso, ele poderá participar e votar da reunião à distância, ou se isso aí é para sempre. Então, foi a medida provisória, ao mesmo tempo que ela veio trazer essa solução, de cara, ela me trouxe essas 2 dúvidas. Ok. Bom, a gente tem o pessoal que estiver conectado e pode mandar perguntas, comentários, né? Mas a gente tem algumas perguntas aqui que a gente vinha recebendo já das nossas federadas. O pessoal fala, nas perguntas, tem muito termo assembleia virtual e assembleia semipresencial. Qual que seria a diferença desses 2 modelos? Olha, logo depois, a medida provisória ela foi editada no dia 30 de março. Logo na sequência, no dia 14 de abril, o DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, é um órgão do Ministério da Economia, ele editou a Instrução Normativa número 79. E essa Instrução Normativa, ela
clarifica o que são essas situações. Semipresenciais, quando existe a realização da assembleia física, num ambiente físico, e a pessoa resolve participar virtualmente. Tá? Você abre para as pessoas participarem virtualmente. Então, seria semipresencial. Então, olha, eu tenho muita gente aqui na minha cooperativa, eu vou criar aqui um espaço para 200 pessoas, mas eu posso ter mais 1.000 pessoas participando virtualmente. Seria uma situação... Tá? Ou, no caso de delegados, olha, alguns delegados são da cidade, da sede da cooperativa, outros não são, então você monta... Então, essas aí seriam as semipresenciais. E eles não falam virtual, a instrução normativa fala assembleia digital. Quando os acionistas, sócios ou associados só puderem participar e votar à distância, nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo 2º fala participação e a votação à distância dos acionistas, sócios ou associados pode ocorrer mediante o envio de boletim de voto à distância, que nós vamos falar mais tarde, que é um complicador danado, sim, e ou mediante atuação remota via sistema eletrônico. Então, ela visa... Lembrando que essa instrução normativa, tal qual a medida provisória, ela serve para todos os tipos de sociedades que realizam assembleias limitadas, as sociedades anônimas e as cooperativas também. E aí ela acaba criando algumas distinções para uma ou para outra, aqui no próprio seio aqui da instrução normativa. Sim. Bom, é uma medida provisória que eu acredito que não tenha muito problema aí para aprovação, que acho que não tem nenhum termo, nenhuma questão polêmica, né? Acredito eu, né? Mas caso ela não seja aprovada, tem algum impacto e tal? Não, porque as assembleias que se realizarem durante a vigência dela, então toda norma ela tem um período de vigência. A partir do momento que ela entrou em vigor e eu cumpri aquela situação dela, eu me adjudico daquele direito que está estabelecido ali. Então, se a gente realizar as assembleias durante a vigência da medida provisória, pensando na hipótese que ela possa cair, a gente está vendo um verdadeiro fla-flu político aí, então a gente não sabe, às vezes, olha, não vou deixar passar só para criar uma situação. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos supor que ela caia. Se ela cair, as assembleias realizadas nos moldes do Drake, ela fala no último artigo da medida provisória, fala que teria que ser regulamentada. E essa regulamentação é justamente essa instrução normativa 79. E é uma instrução normativa que, ao mesmo tempo que ela cria todos os facilitadores, ela vai gerar uma série de outras dúvidas, Anderson. Ela cria alguns elementos novos, principalmente o boletim de voto à distância. Tá? O boletim de voto à distância... a gente vai falar nele lá no final, mas ele estabelece já uma impossibilidade de surgirem novas discussões na Assembleia, praticamente. É lógico que ele é anulável pela presença da pessoa, mas a gente vai falar dele ali um pouquinho mais na frente. Então, a gente tem esse artigo 1º, que ele fala justamente do conceito do que é o voto à distância, né? E aí, hoje em dia, eu vejo dentro do Estado de São Paulo, por força de lei, eu entendo que a junta comercial ela não registraria qualquer assembleia realizada presencialmente. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou postergar o máximo que puder, para ver se essa limitação de eventos vai ser restaurada, ou a gente realizar realmente a assembleia. O fato é que, a partir de 31 de julho, ou você realizou a sua assembleia virtualmente, ou você tem que chamar a sua assembleia presencialmente, caso a norma possibilite, a norma estadual. O que eu entendo é que, durante o período de vigência da medida provisória, pelo menos no Estado de São Paulo, aqui, diante do decreto que proibiu a realização de eventos, aglomeração e
quase o lockdown, né, que eles falam, eu Sim. vejo como praticamente impossível você conseguir registrar uma ata de assembleia presencial na junta comercial. Então, Tá. recebi já uma pergunta, em que ocasiões a participação é exclusivamente presencial? Dentro desse tema que nós estamos colocando hoje, que é a realização de assembleias no período pandêmico, eu acho que, e no estado de São Paulo, ela é É. impossível. Tá? Ok. Bom, uma pergunta aqui que surgiu várias vezes, né? Quais são as normas com relação à convocação, instalação e deliberação? O que a medida Legal. provisória ou o DREI tratam, né? Tá. Então, o artigo 2º da instrução normativa, ele fala que qualquer que seja o tipo de convocação, presencial, semipresencial ou digital, ele deve obedecer às normas referentes ao tipo societário. Então, aquilo que a gente vive no dia a dia dentro do cooperativismo, convocação de assembleia por 3 instrumentos, jornal, edital e comunicação direta ao associado, prazo de 10 dias, 3 chamadas, quórum de instalação, isso, e forma de deliberação, cada cabeça um voto, isso aí permanece inalterado. Tá? Então, essas são as primeiras normas que a gente tem que entender. Nada muda, mas ela vai receber algumas coisas a mais. Os nossos instrumentos formais, eles vão receber algumas coisas a mais. Isso aí está no artigo 6º da instrução normativa, e ele fala de sistema eletrônico. Então, nós já estamos falando de digital ou semipresencial. Ele fala primeiro da condição de reunião. O sistema eletrônico deve garantir segurança, confiabilidade e transparência do conclave. Parece coisa de religiosa, né? Sim. Eleição do Aí Papa. você Exato. Você tem que registrar, ele tem que, esse sistema tem que permitir o registro de quem participa, tá? Registrar a presença dos associados, preservação do direito de participação à distância durante toda a reunião. Ou seja, quero falar, eu estou num instrumento aqui, num aplicativo online, o cara bota a mãozinha lá assim e alguém tem Sim. que dar a palavra para ele, isso aí tem que ser respeitado tal qual uma assembleia normal. Possibilidade de visualização dos documentos. Então, tudo aquilo que você disponibiliza, seja o audiovisual numa assembleia, seja documento físico que você disponibiliza, esse documento deve ser passível de ser disponibilizado virtualmente. Possibilidade da mesa, ou seja, agora na linguagem digital é o anfitrião, né? O anfitrião receber manifestações escritas dos participantes. Isso aqui é importantíssimo. A gravação integral do conclave. Tá? E no caso das cooperativas, a gravação pelo prazo que o sócio tem para anular as decisões de assembleia. Então, tem que gravar 4 ou 5 anos. Agora São me 4 foge aqui. anos, né? 4 anos. Prescreve em 4 anos a ação. Então, você tem que guardar os registros por 4 anos. Tá? Então, toda E assembleia tem que ser gravada, obrigatoriamente. toda assembleia tem que ser gravada, do começo até o fim, da abertura até o final. E outra coisa, as pessoas cuja participação seja obrigatória têm que estar ali. Né? Aí existe um parágrafo único que fala do voto secreto. Tá? Que muita gente tem usado o Zoom, o Teams, agora tem um outro lá do Google. Esses aplicativos, eles não têm o sigilo do voto. Aparece ali a pessoa que está votando e o que ela está votando. Mas em alguns temas nas cooperativas, eles são objeto de voto secreto. Sim. E salvo se a Assembleia deliberar em contrário. Então, nesse sentido, sempre que você for utilizar o aplicativo, além dele prever tudo isso, quando a matéria em discussão prevê o voto secreto, ele tem que ser um aplicativo que permita o sigilo do voto. Existem alguns aí que a gente conhece. Né? Aí, a gente tem que pensar também no instrumento de convocação. A convocação, ela tem que preencher todos aqueles requisitos formais
tá? E além dos requisitos formais, ela tem que contemplar dois outros aspectos. Dizer qual é o aplicativo que será usado e como será o sistema de votação. Tá? O sistema de votação, olha, eu vou utilizar o Microsoft Teams, ou eu vou utilizar o Zoom. A votação será pelo mesmo aplicativo, ou no caso de uma cooperativa que já vai realizar agora nessa semana, já colocou que vai ter voto secreto, vai realizar através de um outro aplicativo. Qualquer tipo de aplicativo, o Walter está fazendo a pergunta, eu já vou aproveitar e emendar aqui. Qualquer tipo de aplicativo, ele é suficiente. Eu percebi que todos esses, desde o Skype até o Zoom, o Teams, esse do Google eu não vi ainda, só que a gente tem que observar uma situação. Se eu tenho 1.000 pessoas na cooperativa, eu tenho que ter um aplicativo e eu não tenho um delegado para votar, potencialmente o meu aplicativo tem que caber 1.000 pessoas. Senão eu estou tolhindo o direito de voto de alguém. Potencialmente as pessoas podem participar. Eu tenho que dar... É lógico, a gente sabe que ninguém participa, mas não sei também. No período de pandemia, às vezes a pessoa não tem o que fazer, ela abre ali e fala, vou participar. E de repente tem até um novo fenômeno aí de participação. Mas o que a gente tem que ter é que esse aplicativo, então tem o aplicativo de forma amadora, gratuita ali, ele permite a participação no número X de pessoas. Esse aí não serve. A gente vai ter que gastar um dinheirinho, vai ter que comprar o que cabe, pelo menos o número de potenciais eleitores ou potenciais delegados. Eu acho que fica bem mais fácil essa assembleia para as cooperativas que têm delegados. Mas ela é facultada, quando não, ainda voltando àquela interpretação que eu dei do artigo 8º ali da medida provisória, aquela que é meio aberração ali, a gente não sabe se isso aí vai... Olha, qualquer um pode exigir o direito de... Então, se fosse aquilo, todas as cooperativas passam a adotar obrigatoriamente o voto, a assembleia semipresencial. Mas a gente não sabe. Por enquanto, estamos pensando na virtual e cumprir os requisitos dela. E aí, Wanderson, além dessas duas situações no edital de convocação, a gente tem o boletim de voto à distância, que eu vou falar daqui a pouco. Eu queria só fazer uma consideração que eu acho que é importante para a gente compreender o funcionamento dessa assembleia. É uma assembleia tal qual a outra. Nós temos que pensar que a realização dela é tal qual a outra. Não existe uma situação diferente para a outra. A única exceção é que ela está sendo feita, em vez de eu poder ter o contato físico com as pessoas, eu estou tendo contato na tela. Mas ela é uma assembleia idêntica a todas as outras. Então ela vai ser respeitada as 3 chamadas, o quórum mínimo de convocação, tem até uma pergunta aqui. Então vai ser essa assembleia ela vai ter que respeitar toda essa situação. Tá? E em terceira chamada são 10 pessoas. Primeira chamada, 2/3 dos sócios. Segunda chamada, 50% mais 1. Terceira chamada, 10 sócios no mínimo, ou 10 delegados. Mas o importante é a gente não entrar, não quebrar o modelo mental que nós construímos durante toda a existência. Tem gente aqui com 40 anos de cooperativa, tá? E não adianta a gente chegar e falar, olha, estou diante de algo novo e de uma aberração. Não. O artigo 2º, nós lemos ele ali, ele fala que ele respeita exatamente a natureza e a individualidade, respeitando cada tipo societário. Então, a Assembleia de Cooperativa vai ser uma Assembleia de Cooperativa. A diferença é que, se tiver briga, os caras não vão poder se socar. Isso acontece muito em cooperativa já vi em cooperativa de médico, né? Então, eles não vão ter essa possibilidade de se socar. Mas o aperto de mão ao final da Assembleia vai ser um aperto de mão mais frio. Mas, naturalmente, a gente vai seguir o nosso rito, tomando as precauções
E, assim, nesse ponto, a gente tem que ressaltar que, para a realização de uma assembleia, mais importante do que o que é deliberado para efeito de registro, tá? A junta comercial ela não vai ler o que foi deliberado na ata. Ela vai ver se você cumpriu os requisitos formais de validação daquela assembleia. Convocação, de 3 formas, o quórum, o respeito aos horários, as assinaturas, essas coisas todas. Então, a gente tem que preencher essas formas. Então, no edital de convocação deve estar prevista a forma de realização, qual é o aplicativo, como isso vai ser disponibilizado para o sócio e a forma dele votar. E, ao mesmo tempo, vai ter que ter uma outra situação ali, que é aí que é onde complica, que é a questão do boletim de voto à distância. Isso aqui a gente olhou, leu, falou, dá para fugir disso? Acho que no futuro a gente até foge. Mas hoje nós temos algo a cumprir aqui. Tem um fio. A gente tem algo a cumprir. E esse boletim está lá e nós temos que cumprir sob pena de não termos o registro feito ali. Então, o que eles falam? Eles não falam exatamente o que é, mas o tempo todo eles falam no boletim de voto à distância. A gente tem várias perguntas aqui, doutor Reginaldo, com relação ao boletim de voto, né? Se você quiser fazer alguma, de repente a gente já fala, a gente começa a peneirar algumas, queria falar da natureza dele, do que se trata, tá? E depois a gente vai também entrando na prática. Se você quiser ir passando as perguntas, seria legal. Olha, tem aqui, quando que ele deve ser enviado, como o boletim de voto pode ser considerado inválido, e como se dá o voto secreto também é relacionado, né? Como se dá o voto secreto na Assembleia Digital, tem a ver com o boletim. Esse é o voto secreto, ele é justamente o paradoxo do boletim. Tá? Então vamos aqui. O boletim de voto à distância foi algo criado para possibilitar, não é todo mundo que tem acesso à internet, a possibilidade de participação, então foi algo criado para possibilitar que você consiga elaborar o voto à distância. Mas o que acontece? Eu entendo que ele não serve para a cooperativa, mas nós temos que preencher esse requisito. O que é um boletim de voto à distância? É algo que ele é encaminhado junto com o edital de convocação, tá? E nele deve conter todas as matérias da ordem do dia. Então, assim, o que nós vamos votar? E as possibilidades que a pessoa tem de votar. Olha, eu aprovo, não aprovo. Eu acho que ele prejudica um pouco a dinâmica da Assembleia de se levantarem propostas pontuais naquele momento. Mas é o que está tendo aqui como formalidade, nós temos que cumprir. Tá? Então, ele deve ter todas essas matérias a serem deliberadas, deve ser feito em linguagem clara, objetiva e que não induza o votante em erro. Tem que ser formulada como uma proposta, indicar o autor, de modo que o acionista, sócio, precisa somente aprová-la, rejeitá-la ou abster-se. Mas às vezes não é só isso, às vezes a gente vê que tem outras situações nas assembleias. E podem conter indicações de páginas na internet que as propostas estejam descritas de maneira mais detalhada. Isso aí talvez seja mais para as sociedades anônimas. Aí o que ele fala? Que esse boletim ele tem que ser encaminhado para o sócio junto com o edital de convocação. Eu não preciso publicar o boletim de voto à distância no jornal. Eu publiquei o edital, aquele todo mundo publica lá no jornal lá que já está acostumado, e na circular que eu envio para o associado, dizendo da realização da assembleia, quando eu encaminho isso para ele, eu encaminho junto esse boletim de voto à distância. O boletim de voto à distância com aqueles requisitos ali, ele vai ter todos os itens da ordem do dia. E o sócio deve receber aquilo ali, ele deve ser capaz de imprimir o boletim, então não pode ser um boletim só virtual ali. Ele tem que receber aquele voto, ele pode até preencher virtualmente. Não tem que publicar o boletim em conjunto com o edital, não. O boletim ele pode ser só encaminhado
para o sócio. O edital ele é publicado no jornal pequenininho, o boletim é encaminhado depois. E aí o sócio recebeu isso aí. Ele tem 5 dias antes da data da realização da assembleia para devolver esse boletim para a cooperativa. E a cooperativa vai ter 2 dias para comunicar o sócio que ele recebeu e que o voto vai ser considerado válido. O que pode invalidar o voto? É a falta de qualquer requisito formal para o boletim. Olha, mandei, está ilegível, eu não consigo acessar, eu não consigo isso ou aquilo, ou mandou fora do prazo. Eu mandei 4 dias antes da realização da Assembleia. Ele não vale. E aí eu tenho que comunicar ele. Aí tem outro paradoxo aqui. Eu tenho que comunicar que ele pode reescrever o voto dele. Ele pode reescrever o voto dele se eu considerar ele inválido por ele ser ilegível por qualquer outro problema, não pelo prazo. Eu mandei 4 dias antes da Assembleia, eu entendo que o cara perdeu o direito do voto à distância. O associado não pode mais votar à distância se ele perder o prazo. Agora, se ele percebeu que o boletim de voto à distância, olha, está faltando um requisito aqui, está faltando alguma coisa que eu necessite para validá-lo, aí ele pode ser, vamos dizer, regularizável. Esse é o primeiro ponto. Agora, um ponto que eu acho importante, e aí ele facilita muito a vida das cooperativas, e aí já entrando, Wanderson, no aspecto bem prático da coisa. Está no parágrafo 3º do artigo 9º. Ele fala o seguinte: o envio do boletim de voto à distância não impede o votante de se fazer presente à reunião da Assembleia e exercer o direito de participação e votação, caso em que o boletim, que já foi anteriormente enviado, será desconsiderado, rasgado. Tá? Então eu acho que o boletim ele é uma cautela para aquele que realmente não tem condições. Eu acho que o fomento da cooperativa é no sentido de fomentar que ele participe virtualmente, porque o voto à distância ele pode criar uma confusão, ele pode tolher o associado de participar de outras propostas que eventualmente venham a ser levantadas na Assembleia. Isso aí acontece muito quando você fala dos fundos. Quando, olha, eu vou distribuir fundo, vamos mandar 10% FATS, 15%, Então, sempre nessa hora, surgem outras propostas alternativas. Com o boletim de voto à distância, você acaba limitando isso. Então, a gente tem que fomentar que o sócio participe virtualmente da Assembleia. Se ele mandou o voto à distância, foi válido, olha, seu voto foi válido, ele apareceu lá, a pessoa que está cuidando ali, que está coordenando a reunião, rasga aquele voto. Ele deixa de ter validade. Tanto que ele fala assim, caso que o boletim enviado será desconsiderado. Houve uma pergunta aqui sobre... Eu tenho uma pergunta, do Paulo. Não, só responder essa do Paulo aqui, que ele fala do limite. Podemos limitar o número de participantes. A gente pode limitar em caso de delegados. Tá? Mas o estatuto, né? Agora, é o que eu falei um pouquinho antes. Potencialmente, todo sócio tem direito a voto. Então, não adianta eu entrar naquele... peguei o Zoom aqui, vou fazer uma reunião são 50 minutos, se não me engano, né? E não vou pagar, vou economizar, e acho que são 20 pessoas, 12 pessoas, 50 pessoas. E a sua cooperativa tem 3.000 pessoas. Você está criando uma assembleia para poucos, que não é esse o espírito da regulamentação nem da norma. A norma ela foi feita, inclusive essa questão daquela alteração do artigo 43A da Lei 5764, ele foi feito para possibilitar, para acabar com essa discussão que a cooperativa tem dono. Então, acho que é uma hora boa para a gente mostrar a seriedade do sistema, e eu entendo que não existe possibilidade da gente limitar. O limite é o quadro social da cooperativa. Tá? Excelente. Tem uma pergunta aqui do Miguel. O Miguel, meu amigo, consultor aí de longa data. Nosso amigo, né? Do cooperativismo de crédito e meu vizinho, inclusive. Aqui. Ele podia ter o bairro aí está valendo muito, hein? Está valorizado. Ele está perguntando se tem, para a realização da assembleia virtual, é necessária plataforma homologada ou equivalente. Não, né?
Não, não. Hoje é qualquer tipo de possibilidade. Ela cumprindo esses requisitos que a gente falou aqui, tá? De você ter a capacidade de registrar, de mandar documentos e que a pessoa interaja ali e você registrar a presença das pessoas, você consegue ter a validação dela. Tem uma pergunta aqui, se colocarmos no edital que a SGO vai ser virtual e da mesma forma, sim, o boletim é um requisito. Eu vejo ele como uma inutilidade, mas ele é uma formalidade, tá, Gilson? É Gilson, né? Não, Gilceia Lourenço. Eu vejo ele como uma inutilidade, estou falando aqui abertamente, ele não serve para nada, mas ele é uma formalidade que ele vai ser checado, tanto que ele tem um capítulo inteiro aqui na instrução normativa. Eu acredito que a partir do momento que ele se mostre inoperante, ele pode cair. A instrução normativa é um ato administrativo, é um ato muito mais fácil de ser revogado, de ser alterado. A gente sabe que ele não depende do processo legislativo. Então, cabe a gente, quanto mais... olha, enviamos boletim de voto à distância, recebemos 3. Quanto menos a gente mostrar, quanto mais a gente mostrar que ele é inútil, mais fácil vai ficar para você desconsiderar ele para as cooperativas. Ele vai ser válido só para os outros tipos de sociedade. Então, Reginaldo, tem uma boa aqui, hein? Em caso de problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou conexão de internet, como proceder? Chegando ao ponto, às vezes, da Assembleia se inviabilizar, enfim, como é que... Não, eu acho que aí é a mesma coisa quando você, olha, caiu a luz aqui, ou o hotel pegou fogo, tem que tratar como uma situação atípica, tá? Lógico que cair a internet que é muito mais típico do que você ter a impossibilidade de realizar uma assembleia presencial. Mas a gente tem que registrar em ata, olha, foi impossível realizar por conta disso, 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 e marcar uma nova data. Tem que ser feito dessa forma. Uma outra questão aqui, como ocorre a assinatura da ata, né? A ata, primeiro, ela tem que ser feita fisicamente e colher as assinaturas fisicamente. Acho que a questão enfim, esse processo de ata, como ele se dá diante da Assembleia Digital, né? Legal. Eu vou antes da ata, tá aqui, ó, envio do boletim, assinatura. Tem uma pergunta aqui do Davi. Davi, obrigado pelo prestígio aí. Você sabe que somos seus fãs aqui. Você perguntou se é obrigatório a comprovação do envio do boletim. Eu, nesse primeiro momento, eu comprovaria que dentro da circular que eu mandei a convocação para o sócio e eu convoquei o envio do boletim junto, por e-mail, pelo WhatsApp, qualquer coisa. Hoje eu já tenho juiz homologando sentença pelo WhatsApp. Então, qualquer aplicativo que comprove o envio, ele está valendo. Mas eu comprovaria o envio do boletim pelo menos para esse ano. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tá? André Luiz está perguntando se os programas virtuais registram um momento, caso alguma... O Zoom grava, o Skype grava, o Teams grava, eu acho que o da Google grava também. Tá? Volto a falar, não vamos usar o gratuito que ele vai ser invalidado. Vamos gastar um dinheirinho aí, pessoal. Sim. Tá? Tem um outro aqui, a questão do voto secreto e o boletim de voto à distância. Sim, essa pergunta aqui de voto secreto. Eu acho que ela é paradoxal. Tá? Há um conflito grande do boletim de voto à distância, que ele tem que ser identificado. Como é que eu posso devolver para o cara se, olha, teu boletim não veio a contento, se eu não puder ler o voto dele, para saber se ele está válido. E então, quando a matéria tiver discussão de voto secreto, vai ter que ter colocado ali ou deliberar que vai ser voto aberto, ou deliberar que aquela matéria, por ser voto secreto, não foi colocada no boletim de voto à distância. E ele ser válido somente presencialmente. Por quê? Porque pela natureza do boletim de voto à distância, ele é identificável. Não é que está escrito que ele é identificável, mas é que
a sociedade deve comunicar ao associado que ela recebeu o voto e que ele é válido. Como é que eu vou dizer que ele é válido se eu não vi ele? Certo? Então, ela se conflita. Então, eu acho que matérias que necessariamente sejam secretas, elas não podem ser objeto do boletim de voto à distância. Tá? Aí vamos para a assinatura. Nós falamos já da medida provisória 931, falamos da lei 5.764, falamos da instrução normativa Doutor do Reginaldo, DREI. até antes de entrar na ata, tem uma outra questão aqui ainda relacionada com a Assembleia em si, né, a realização da Assembleia. O sócio pode participar da Assembleia Digital ou semipresencial, desde que apresente os documentos até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente? Então, essa é a outra brincadeira que tem aqui. É no artigo... Você faz a convocação e a pessoa pode... Aqui está no artigo 3º, né? Você faz o anúncio de convocação, olha, os documentos exigidos para que vocês participem seja esse. Aí o cara fala, olha, me envia o link aqui, estou tranquilo aqui, quero participar. Até 30 minutos antes do horário, ele pode solicitar isso aí. Então, sempre é bom ter alguém de stand-by para a gente poder cumprir com esse requisito. Um dos motivos que anularia uma assembleia é a pessoa falar, quis votar e não pude. Mesmo que ele fosse votar contra tudo que foi aprovado e esse fosse voto único. Isso aí torna a Assembleia passível de anulação. A não permissão ou a incapacidade de uma pessoa de votar por não cumprimento de um requisito formal, que seria esse do... 30 minutos antes eu não tenho ninguém para mandar um link para ele. Sim. Tá? Ok. Bom, e aí tem uma pergunta aqui, que ele fala... Na circular enviada aos cooperados, anexamos o boletim de voto. Devemos enviar ao Bacen cópia dessa circular e boletim? Não. Nós vamos guardar tudo isso. Esses documentos nós vamos guardar pelo prazo de 4 anos, que é o prazo de anulação da Assembleia. Nós vamos deixar eles guardadinhos, bonitinhos, e ficar com ele. Por quê? Porque tudo que aconteceu vai ser na ata. A ata muda. A ata é algo um pouquinho diferente. Tá? Tá. Bom, então a questão da ata que o pessoal está perguntando. Isso. Né? Como é que ela tem que ser física, tem que ser assinada, enfim. Ela pode ser física ou não. Né? É isso que eu achei interessante. Tá? Aí, basicamente, para fim de registro, a gente tem que preencher uma outra instrução normativa do DREI, que é a instrução normativa número 38. Tá? Essa instrução normativa, ela regulamenta, ela tem todos os anexos, todos aqueles documentos que eu tenho que fazer de encaminhamento, e ela foi atualizada, inclusive, para efeito de permitir esse tipo de situação. Aí que tá. A ata da Assembleia é igual à ata que a gente faz, só que com esses acréscimos. Foi realizada virtualmente, através do instrumento tal, isso e aquilo, mas é uma ata que ela não vai fugir àquilo que a gente tem no dia a dia. Então ele fala aqui, na ata ou reunião deve constar a informação de que ela foi semipresencial ou digital, informando-se o aplicativo que foram permitida conforme o caso. Os membros da mesa deverão assinar a ata em documento único em lista de presença. Aí ele fala, quando a ata não for em documento físico, as assinaturas têm que ser feitas com certificado digital, por meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica. Devem ser assegurados meios para que possa ser impressa, ou seja, tudo que a gente fizer aqui tem que ser impresso. Eu não posso só ter algo etéreo, vamos dizer assim. E o presidente ou secretário deve declarar que entendeu todos os requisitos para a realização de sua realização. Por isso que a gente não precisa mandar tudo junto. O que a gente tem é que ter essa declaração, cumprimos todos os requisitos para a realização da Assembleia Virtual. Tá? Então, tem até uma outra pergunta aqui, se ela pode ser elaborada de outra forma que não seja o documento físico. Ela pode ser digital, mas ela tem que ter todas as situações e todos os requisitos formais que hoje você utiliza para dar validade
Hoje até a receita ela pode ser assinada por meio eletrônico, por meio de certificado digital. É o Então, certificado hoje não... digital, né, que tem reconhecimento, né? Exato. Então, elas têm que funcionar desse jeito. Tá? Ok. A gente está entrando aqui na reta final, a gente tem mais 10 minutinhos. Uma outra questão, as cooperativas que realizaram a Assembleia Geral antes da medida provisória do decreto aí, o 79, né, caso o Banco Central ainda não tenha aprovado, tem a questão do envio para a junta comercial, se elas podem ter alguma complicação em virtude da regulamentação que saiu de Brasília. Não. A vigência, ela não pode ter realizado nenhuma assembleia, é o que eu falei no começo. Durante o período que foi decretada a proibição de reuniões, agora que ele fechou, está fechado e vamos agravar a situação, qualquer reunião que você realize, ela é passível de ser recusada pela junta comercial. Mas, por exemplo, antes do dia 30 de abril, que foi a instrução normativa, a medida provisória, 30 de abril, e ela foi regulamentada em 14 de abril, antes disso, quem realizou as assembleias, normal, não tem problema algum. Ela está funcionando, ela está válida, como se nada tivesse acontecido. Desconsidera o que nós estamos falando agora. Tá? E aí pode até olhar uma live de música que deve ser mais agradável, né, Vamos? Ficar escutando isso. Mas para aquelas cooperativas que não realizaram, elas têm até o dia 31 de julho para tentar realizar ou realizar virtualmente. E assim, o ato jurídico da realização anterior, independentemente de estar formalizado o registro, ele não deixa de existir. A Assembleia realizou-se de forma legal e sem qualquer outro tipo de problema. Ok. Encaminharam aqui uma pergunta, mas eu acho que isso não muda, né? Quais são os meios digitais mais indicados para disponibilização prévia dos documentos e informações? Acho que isso não teve mudança em relação à Assembleia. Olha, é tudo Disponibiliza muito no novo, né? site, envia por e-mail, né? É tudo muito novo. Então você pode mandar previamente o boletim, às vezes na Assembleia os caras imprimem o que vai ser apresentado lá, apresenta. Agora, normalmente eu apresento em PowerPoint, todos esses aplicativos que nós falamos, eu já testei os 3. Ontem nós testamos o Teams. Eu já testei Isso, o na Zoom federação, sim. e já fiz pelo Skype também. E todos esses aplicativos você pode encaminhar o documento e ele tem o chat. O chat ele tem que estar aberto o tempo todo. Tá? Sim. Por quê? O chat é onde a pessoa se manifesta. Quero pedir o uso da palavra. Então tem que ter alguém para coordenar o uso da palavra. O presidente da mesa está coordenando o uso da palavra. Lógico que ele pode estar assessorado por alguém, mas ele está coordenando o uso da palavra. Então o Reginaldo pediu a palavra. Levanta, tem aquelas mãozinhas amarelas ali, ó. Quem quiser pedir a palavra, bota a mãozinha ali. O cara bota a mãozinha, ó, assim, assim. Então, ó, o Wanderson quer a palavra, o Reginaldo quer a palavra. Aí você dá o acesso para ele e a pessoa vai lá e se manifesta. Dentro da ordem do dia, sempre dentro do que está previsto na ordem do dia. Fez essa manifestação? Legal, está valendo. E a outra coisa que esses aplicativos têm é o compartilhamento de tela. Então, a gente testou ontem PowerPoint, e eu recomendo que façam os testes antes, né? Então, todas as cooperativas que estão fazendo teste para não dar zebra. Então, às vezes, você não consegue anexar um documento, a gente principalmente que já passou de alguma idade aqui, a gente não tem, às vezes, muita intimidade com esses aplicativos, e aí a gente acaba tendo que recorrer fica aflito, mas não, vamos tratar ela com naturalidade, como se fosse um PowerPoint que não abriu na Assembleia ali. Mas se fizer o teste antes, e aí se alguém quiser fazer o teste, chamar a gente participa, ajuda, tá? Não tem problema algum. A ideia é validar o maior número possível. Por quê? Porque nós estamos diante de algo inédito, que era algo que todo mundo queria, tá? Mas todo mundo tinha medo de fazer. E hoje nós estamos com essa situação pronta, a gente tem que ser eficiente, tá? Não podemos dar zebra nas nossas assembleias, temos que fazer todas com a maior eficiência possível, para fazer com que
essas normas sejam validadas e transformadas em definitivas, independentemente da medida provisória, daquilo que eu coloquei no começo ali, que ele pode fazer a lei voltar, ou isso ou aquilo. Independentemente disso, nós estamos diante de uma possibilidade de transformar essa norma em definitiva. E ela vai, efetivamente, possibilitar o cumprimento do princípio cooperativista, que é a participação de todos, com voto. Todos que quiserem, né, também, porque tem gente que não se interessa por isso. Mas esse eu acho que é um grande instrumento, uma grande oportunidade da gente solidificar esse princípio cooperativista. E agilizar, né? Está sendo gostoso, às vezes, trabalhar virtualmente aqui. Sim, sim. Eu acho que essa questão de fazer um teste antes é bastante pertinente, né? Algo novo, a gente tem ainda alguns problemas aí eventualmente de conexão e tal. Então, como nós vamos fazer na nossa federação na terça-feira que vem aí um simulado, né? Eu acho que é válido. Na nossa cooperativa, a gente pretende fazer um simulado, né? Nós estamos marcando a nossa assembleia para julho, mas diante do cenário aí a gente está acreditando que vai ser difícil fazer presencial mesmo. Tem delegados de todas as partes do país, tal. A gente não consegue imaginar muito o pessoal pegando avião, subindo e descendo no mês de julho, diante do cenário que a gente tem ainda, né? Então, acho que a gente pretende fazer uma simulação com os delegados, né? Fazer um teste antes, tal, para a gente ter uma segurança maior no dia do evento, né? Perfeito. Deixa eu só fazer uma consideração, que tem uma pergunta interessante do Miguel. Tem um finalzinho aqui, tá? Tempo limite, vou correr aqui. O Miguel pergunta, algumas cooperativas filiadas às centrais ainda aguardam para realizar a GE para desfiliação. Teria alguma orientação específica para essa situação? Se a intenção for sair de central, que faça assembleia virtual. Por quê? Começo do mês nós veiculamos aqui um projeto de lei de alteração da Lei Complementar 130. Ele vai dificultar a saída de central. Então, quem tiver a intenção de sair, que saia. Não estou falando para sair ou não sair, mas quem já tiver isso aí solidificado, sai agora, porque depois vai ficar muito mais difícil. Isso, a nova lei realmente vai dificultar a saída para a cooperativa se tornar independente, mesmo que ela queira sair de uma central para ir para outra central, isso vai ser bem dificultado. A nova lei, ela tinha uma previsão até de ser aprovada, eu participei de uma reunião que isso aí foi tema e tal, e ela tinha uma previsão de ser aprovada em breve, nas próximas semanas aí. Mas diante do cenário agora, né, o assunto estava bem encaminhado, né? Mas diante do cenário agora da pandemia e tal, talvez fique mais para frente. Bom, pessoal... Fernanda Bonfim, rapidinho, uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ela fala, o boletim de voto é obrigatório? Na instrução normativa 79 fala que pode ser de uma forma ou de outra. Veja bem, o boletim tem que ser enviado, ele é obrigatório, e o que ela fala ali no parágrafo 2º, Fernanda, é que a participação dele via sistema eletrônico anula o envio do boletim. Eu falei um pouquinho antes, talvez você não estivesse aqui. Tá? Então, acho que isso aí ele tem que ser enviado, ele é pré-requisito, tá? Mas a presença do sócio na Assembleia ela anula o boletim. Quem tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar e-mail para a FNCC, ou a FNCC manda para a gente na medida do possível, vai tentar responder para todos vocês. Ok, a gente está encerrando, então a gente agradece muito o pessoal aí que participou, mandou as perguntas, tal como o doutor Reginaldo colocou, né? Se alguma questão a gente não conseguiu responder aqui, vai ser respondido por e-mail. O pessoal, as nossas federadas lá tem também a assessoria jurídica, técnica, o que precisar. Então agradeço imensamente ao nosso parceiro de sempre, o doutor Reginaldo. Agradeço a todos e até uma próxima, então. Legal, obrigado. Obrigado, Boa tarde um abraço a todos. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que sai agora?